Ao nos depararmos com situações inesperadas, capazes de retirar por completo o chão debaixo dos nossos pés, somos movidos por sentimentos extremos e agimos impulsionados por todos estes sentimentos. Porém, para cada um dos envolvidos, o pesar das consequências será único. Será mesmo que todas as verdades devem ser ditas? Olá, eu sou a Ana Lu e você é muito bem-vindo ao canal Contactuando. Venha fazer parte da família Contactuando. Ajude a impulsionar o canal deixando o seu like agora no início do vídeo. Se inscreva, compartilhe e me siga pelo Instagram, @analu.contactuando. Por lá sempre darei uma prévia da história que irá ao ar na semana. E também pelo Instagram serão realizados os sorteios do Mimo dos Meses. Todos os meses teremos o mimo e eu preciso da ajuda de vocês para a escolha da história que irá levar esse mimo. Nos envie também a sua história pelo e-mail analu.contactuando@gmail.com, pois todos temos uma história para contar. Compartilhe conosco a sua. Fiquem comigo e vamos ao relato de hoje. Inicio essa história na década de 80. Minha mãe, com 15 anos, conheceu meu pai. Já com 24, ele morava na capital nesta ocasião, mas nascera ali na cidade e vivera no mesmo bairro onde minha mãe nasceu e cresceu, até seus 2 anos de idade, quando seus pais tiveram que ir embora para a capital por motivo de trabalho. Ele foi educado por lá, nas melhores instituições de ensino. Tinha um padrão de vida muito bom. E meu pai seguiu mantendo este padrão. Se formou como engenheiro civil e aos 24 anos já tinha sua estabilidade e independência financeira. Seus avós maternos eram moradores antigos ali no bairro, uma família de posses e tradicional, tanto que algumas ruas levavam os nomes de seus antepassados. Em uma de suas visitas aos avós, meu pai conheceu minha mãe e iniciaram um relacionamento. Meu pai passou a vir todos os finais de semana para estar com ela. Aos 16 anos, ela descobriu que estava grávida e se casaram rapidamente. Sua vida mudou drasticamente, em todos os sentidos. Teve que deixar sua escola, os poucos amigos que tinha e ficar longe de sua família, que acredito tenha sido o mais difícil para ela, para seguir meu pai, que tinha a vida constituída na capital. Com 17 anos, ela teve meu irmão. E exatos 9 meses após, minha irmã. Ela quase enlouqueceu. Pensava em retomar seus estudos, mas teria que adiar. Afinal, com 2 crianças pequenas, não seria fácil. E ela decidiu isso tendo a opção de escolha mesmo. Ela queria ser mãe e estar perto e presente na educação dos filhos. Tarefa a qual desenvolveu com louvor, apesar da pouca idade. Meu pai chegou a ofertar-lhe a contratação de uma babá se ela quisesse retomar seus estudos, mas optou pela criação presente dos filhos. Após 2 anos, eu nasci, a caçulinha da família, e minha mãe encerrou por aí. Nosso padrão de vida só foi melhorando, ano a ano. Todos os filhos tiveram a oportunidade de uma boa educação e educação em excelentes colégios.
Minha mãe era chamada Dondoca. Sua vida era só cuidar da beleza. E meu pai a cobrava muito em relação à aparência. E após 3 gestações, é preciso algumas correções quando o treino e a alimentação não conseguem resolver. Então, ela decidiu se submeter a algumas correções cirúrgicas. E como vemos acontecer com muitas pessoas, teve uma intercorrência quando já estava na sala do pós-operatório. Teve uma parada cardiorrespiratória, porém se encontrava muito bem assistida e conseguiram reverter rapidamente este quadro. Foi apenas um susto. Ela se tornou obsessiva com sua aparência, ingeria anfepramonas com muita frequência e vivia com dores de cabeça e se sentindo mal, mas permanecia tomando estas medicações. E saibam que ela nem fora do peso se encontrava, era magra por natureza. Não sei se ficou dependente dessas drogas. Os anos se passaram e meu pai passou a viajar muito a trabalho. Minha mãe era uma mulher muito reservada, de poucos amigos. Então, convivia mais com o pessoal da firma de meu pai. Meu pai era muito festeiro, gostava de badalação. E as festas que dava em nossa casa eram sempre frequentadas pelas mesmas pessoas do escritório. Então, minha mãe se aproximou muito da secretária de meu pai e ficaram amicíssimas, sempre estavam juntas. Nesta ocasião, eu me encontrava com 12 anos e os olhos da gente vão se abrindo à medida que crescemos. Passamos a enxergar a malícia nas pessoas. Nas festas, eu passei a ver trocas de olhares estranhos e até indiscretos entre meu pai e sua secretária. Porém, nada além, até o dia em que o surpreendi se beijando. Vi um sinal entre os dois. Meu pai saiu e não demorou para ela sair atrás. E eu em seguida. Arrisco em dizer que minha chegada tenha interrompido algo além. Eu saí correndo e contei tudo para minha mãe, aos prantos, ali na festa mesmo. Foi uma confusão. Minha mãe, como eu, não se conteve. Resumindo, foi um verdadeiro vexame, um constrangimento para todos ali presentes. E a festa acabou. Meus pais passaram a ter discussões acaloradas diariamente. Minha mãe exigiu que demitisse a secretária. Ele hesitou por um tempo, mas, na verdade, se pretendia reatar a paz com minha mãe, não haveria outra saída. Então, ele a demitiu. A paz voltou a reinar em nossa casa. Porém, não por muito tempo. Meu pai voltou a viajar muito e a passar muitos finais de semana fora. Me recordo bem disso. E como toda boa mulher é, por natureza, uma detetive, minha mãe passou a investigá-lo e não tardou em descobrir que havia montado um apartamento para a secretária. Custeava todas as suas despesas e mais. Ela estava grávida. Era o que faltava para o fim. Isso minha mãe não suportou. Da noite para o dia, nossa vida mudou. Voltamos para o interior, para o lugar onde minha mãe crescera. Minha avó materna nos cedeu um de seus imóveis ali no bairro. Meu irmão já estava com 15 anos e não se adaptou ao subúrbio, voltando a morar com meu pai. Ali passamos a viver minha mãe, minha irmã e eu. Meu pai nos ajudava com uma pensão, porém nada perto do padrão que tínhamos lá.
Eu e minha irmã tivemos até que concluir nossos estudos na rede pública. Minha mãe, com a ajuda financeira da minha avó, arrendou uma lanchonete no bairro e passou a viver dessa renda. Um adendo: quando se casaram, meu pai optou pela separação total de bens e minha mãe saiu deste casamento sem absolutamente nada. Passados mais ou menos um ano da separação de meus pais, minha mãe conheceu uma pessoa, se apaixonaram e rapidamente resolveram se amaziar. Ele foi morar em nossa casa. Tinha a mesma idade dela, 33 anos. Minha irmã, 15 e eu, 13. Ele passou a administrar a lanchonete e auxiliar minha mãe em tudo que ela precisasse. Era muito educado e o principal, a fazia muito feliz. Tudo o que queríamos ver era que ela estava bem. E assim, tudo caminhou. Quando eu estava com meus 15 anos, comecei a ter aquelas sensações passadas de que havia algo muito errado em nossa casa. Passei a ver olhares estranhos entre minha irmã e meu padrasto. Pensei estar completamente louca, vendo coisas que não poderiam ser verdade. Então, um dia, minha mãe saiu para trabalhar na lanchonete. Ficamos os três em casa. Pensei, vou tirar essa história da minha cabeça hoje. Vou tentar armar uma situação para ver o que acontece. Então, me arrumei e saí. Disse que iria visitar uma amiga e passaria a tarde toda fora. Retornei pouco tempo após, sorrateiramente, e a cena que vi ali era inacreditável para mim. Como eu queria estar enganada. Mais uma vez, movida pelas emoções extremas e consequentemente sem raciocinar, saí correndo e fui atrás da minha mãe na lanchonete. A chamei e vomitei aquela sordidez toda em cima dela. Ela teve uma vertigem, precisou ser amparada e se sentar. Tomou um copo d'água, sua boca secou e empalideceu. Após um tempo, ela se recompôs e fomos para casa confrontar aqueles dois. Minha mãe ouviu da boca de minha irmã que o amava. Minha mãe teve uma dor fortíssima na cabeça e começou a passar mal na hora. Ela desmaiou, apagou por completo, chamamos o socorro e ela saiu de casa inconsciente. Foi para um hospital que era referência em nossa cidade. Chegando lá, foi entubada e para a sala de tomografia, a qual mostrou um grande sangramento em sua cabeça. Eu não conseguia acreditar que mais uma vez nossa vida estava desmoronando e que mais uma vez era eu quem trazia a desgraça. Na manhã seguinte, recebemos a notícia de que ela havia falecido aos 35 anos de idade. Sepultamos nossa mãe, retornamos para casa, iniciamos uma discussão horrível, eu e minha irmã, e pegamos no tapa. Dei uma surra nela, uma surra tão grande, e escorracei os dois dali. Ela ficou uns dias abrigada na casa de minha avó materna, que residia ali no bairro, que por pena e dó a aceitou lá. Ele voltou para sua cidade natal. Foi um escândalo ali. Não se comentava outra coisa. Lugar pequeno, onde todos se conhecem.
E, obviamente, minha irmã não iria suportar a pressão da sociedade por muito tempo. De fato, não suportou mesmo e foi embora da cidade viver com ele. Eu nunca mais soube dela e, de verdade, nem quero saber. Porém, convivo diariamente com minhas dores, meus fantasmas. Me pergunto se poderia ter sido diferente se eu tivesse me calado, se realmente todas as verdades devem ser ditas. Sinto culpa por minha mãe ter partido tão cedo da minha vida. E este é o meu relato. Meu Deus do céu. Não vamos julgar. Parece que eu estou vendo tudo acontecendo. Parece que eu até estou lá dentro da casa com elas. É uma sensação muito estranha. Bem, minha amiga, você que me enviou essa história, eu vou apenas tentar te dar um conforto em palavras, já que eu não posso nem imaginar o peso que você carrega aí dentro. Nem tampouco dividir essa carga para te ajudar. Toda ação gera uma reação e toda reação uma consequência. A ação partiu da sua irmã, a reação foi sua e a consequência chegou. Você reagiu da maneira que podia naquele momento, com os sentimentos que você tinha naquele momento. Não ter controle das emoções em situações extremas como esta é algo inerente a qualquer ser humano. Isso não foi culpa sua. Isso foi uma fatalidade. Quantos de nós agiria da mesma maneira ou talvez até pior do que você? Você só quis proteger a sua mãe e livrá-la da mentira em que ela vivia. Essa descoberta aconteceria cedo ou tarde. Esse final de vídeo foi um tanto complicado para mim, porque, nossa, me transportei para essa história, para toda essa cena e, com todo o respeito a todos os envolvidos da história, que eu acho que independente de qualquer coisa a gente tem que ter respeito com as pessoas, não cabe a nós julgar ninguém. Comentem aqui embaixo e deixem uma mensagem para essa pessoa. E aqui fica o relato de hoje, mais essa história tensa. O meu muito obrigada a todos que permaneceram até o finalzinho do vídeo comigo. Um bom final de semana. O meu beijo a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal. Deixe seu joia, se inscreva, compartilhem o canal, ajudem a família Contactuando crescer. Muito obrigada.